Oi turma, essa é a nossa última videoaula. O assunto será homotopia, que é a introdução daquela seção do livro do Mankris que fala sobre grupo fundamental, que eu deixei como estudo dirigido para vocês. Tá? Então você precisa entender o que é uma homotopia para mais tarde entender o que significa um grupo fundamental. Creio que alguns alunos já passaram pelo estudo de homotopia, porque já estudaram todo o capítulo de grupo fundamental, mas como eu fiquei devendo essa aula, vou gravá-la agora para vocês. Então começamos por definir o que seria a homotopia. Primeiro, a gente precisa de definir duas funções contínuas entre dois espaços topológicos. Nesse caso, estou chamando de espaço topológico X e espaço topológico Y. Então, F e F', funções que ligam esses dois espaços. Funções contínuas entre esses dois espaços. Então, a gente diz que essas duas funções são homotópicas se existir uma função contínua definida do produto x cartesiano 0, 1, esse intervalo real mesmo, tá? Intervalo real fechado 0, 1, até y, tal que o f de x0 é igual a f de x e o f de x1 é igual a f' de x. O que significa isso aqui, né? O que a gente está dizendo é o seguinte, que quando eu fixo um elemento aqui, fixando 0 aqui, eu vou obter uma função aqui em y, contínua também, fazendo os elementos de x variarem, e essa função vai ser exatamente a minha função f. Ao passo que se eu fixar o 1 aqui, nesse domínio, então faço x variar e o que eu obtenho é a f' aqui em y, tá? Então o que a gente está fazendo é assim, ó, você tem aqui uma função f e você tem uma outra função f'. Então, se você, o que vai ser a imagem da minha função f definida de x em x cartesiano 0, 1, esse intervalo? Vai ser todos esses pontos que estão entre essas duas funções, tá? De maneira que, se eu fixar o 0 aqui no produto cartesiano, eu vou obter exatamente essa função. Se eu fixar o 1, eu obtenho essa função. Aqui eu estou olhando para as imagens, tá, gente? Como se as imagens dessas funções fossem curvas. Isso aqui é só um esboço, tá bom? Como se as imagens dessas funções fossem curvas em y, mas não precisa ser, né? A gente nem sabe como que é as características desse espaço topológico, nem de x, mas é só para dar uma ideia. E se eu fixar qualquer elemento aqui no intervalo 0, 1, se eu fixar qualquer elemento, digamos, t, que está entre 0 e 1, o que eu vou obter aqui seria uma curva como essa, tá? Pensando em curvas, e vocês já vão entender por que eu estou escrevendo assim em forma de curvas. Pensando em curvas, o que a gente está fazendo é aproximando, né? O que a gente faz é deformar essa curva f. Você vai deformando essa curva f em várias, você vai usando várias, toda vez que você varia aqui no intervalo 0, 1, o que você está fazendo é aproximando essas curvas aqui, né? De f, você vai aproximando até chegar na curva f', tá? Você vai transformando ou deformando as curvas. Essa é mais ou menos a ideia. Mas é claro que esse esboço aqui, ele é completamente só para tentar dar uma intuição, porque de fato você não sabe quem é. Aqui é para qualquer espaço topológico x e qualquer espaço topológico y. Então você não sabe como são os conjuntos aqui, como são essas imagens aqui em y. Então isso é o que a gente chama de homotopia, de forma geral, entre duas funções contínuas, definidas de x em y. Tá? Mas o que nos interessa... antes disso, deixa eu só dizer o seguinte, que se você tem uma homotopia entre duas funções, a gente usa esse símbolo aqui, ó, para denotar que existe uma homotopia entre elas. Então, se você escreve f com esse símbolo f', quer dizer que essas duas funções são homotópicas.
E se uma função ela for homotópica a uma função constante de x em y, então a gente diz que f é homotopicamente nulo, tá bom? Agora, o que mais nos interessa, então aqui vem o comentário, né, que essa homotopia é um tipo de deformação, tá, que você está deformando uma função em outra, mas o que mais nos interessa é trabalhar com funções que são definidas de um intervalo em x, de um intervalo dos reais em x. Então essas são as funções que nós vamos trabalhar. Essas funções são funções específicas, né, que nós vamos trabalhar aqui, que são caminhos, que são funções definidas de em x, que são contínuas, tá, e que tem um ponto inicial e um ponto final. Tá? Essas funções que nos interessam. Então toda vez que aparecer i agora, a gente vai pressupor que o i é o intervalo 0, 1 fechado nos reais, tá? Toda vez que aparecer i, então você já entende como sendo o intervalo 0, 1. A priori, você não precisa, para definir um caminho, por exemplo, você não precisa que i seja o intervalo 0, 1. Lembra quando a gente estava definindo o caminho lá no espaço topológico, quando a gente estava falando de conexidade? Então, i podia ser qualquer intervalo fechado de A até B nos reais. Né? Mas a gente sabe que existe um homeomorfismo entre dois espaços, entre dois intervalos fechados nos reais, quaisquer. Então, é mais didático para nós trabalhar com intervalo, sempre pensar no intervalo de 0 até 1. Você pode sempre pensar assim, chamo de i, intervalo fechado dos reais, pensa no intervalo de 0 até 1. Então isso vai ser um pouco mais prático aqui para nós. O que é um caminho, né? Vamos lembrar, então um caminho de x0 até x1, você pega dois pontos em x, o caminho de x0 até x1, de um ponto até outro, é uma função contínua, definida no intervalo i até x, está o que? O f de 0 é o x0 e o f de 1, x1. Assim como a gente definiu lá atrás. Então, a gente diz que dois caminhos f e f' de i em x, caminhos definidos de i em x, que nós chamamos esses caminhos de homotópicos por caminho. Primeiro, tem essas condições. Primeiro, que eles tenham o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final. Então, dá um exemplo aqui. Você tem x0, x1, dois pontos. Então, esse aqui é um caminho, esse aqui é um outro caminho. Então, tem uma função f aqui e uma função f'. Então, eu vou dizer que essas duas funções que são caminhos, que ligam x0 até x1, que elas são homotópicas por caminho, se existir uma função f, assim como a gente definiu aqui em cima, né? Uma função análoga, a gente define, então, se eles são homotópicos, então tem que existir uma função f de i cartesiano i, aqui seria o quadrado no R2, né? Esse quadrado aqui de tamanho 1 no R2, aqui de 0 até 1, aqui de 0 até 1. Tá? Então, esse quadrado, que é o i cartesiano i. Então, a função vai ser homotópica por caminho se existir uma função contínua de i cartesiano i até x, tá o quê? O fs de 0 vai ser o f minúsculo de s, vai ser o f definido na função s, ou seja, o que eu estou dizendo aqui, se eu fixar o zero na minha segunda entrada desse produto cartesiano, se eu fixo o zero e deixo o s variar, eu tenho exatamente a minha função f de s. E se eu fizer fixar o 1 e fazer o s variar, eu tenho exatamente f' de s. Então é isso. O que vai acontecer é que o fs de 0 vai ser isso aqui, seu próprio f de s. E o fs1 como fixo vai ser exatamente essa função. E daí, à medida que eu faço o t variar, a segunda entrada variar, né? O que eu estou fazendo, se eu fixar cada elemento aqui da minha primeira entrada e fizer esse aqui variar, para toda vez que eu fixar alguém aqui, fizer a segunda entrada variar, o que eu vou estar construindo são caminhos que ligam f de x0 até f de x1, que
que são deformações, né, de f até atingir f'. Essa aqui é a ideia. Vou fazer um outro esboço aqui embaixo para ficar mais claro. Já fiz, na verdade, vou apresentar para vocês. Então, f de 0, essa função contínua, ela tem que ter essa característica que eu já enunciei, e f de 0t tem que ser o f de x0, né? E o f1t tem que ser o próprio x1. Tá bom? Então, para tentar ilustrar, isso é o que a gente chama de homotopia de caminho, né? A gente diferencia um pouco daquele símbolo que a gente está usando para homotopia entre funções. A gente coloca um C embaixo aqui só para indicar que é homotopia de caminho, tá bom? Então, percebam, né? Homotopia de caminho não basta você ter duas funções contínuas definidas de i em x. Você tem que ter mais uma hipótese, que é essas funções precisam ter o mesmo ponto inicial, x0, e o mesmo ponto final. São caminhos, né? Não é só função contínua também, são caminhos que ligam dois pontos em x e que esses dois caminhos têm que ter o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, como esse desenho aqui. Então, olha, aqui eu tenho em vermelho, eu tenho a minha função f, em preto eu estou desenhando a minha função f'. Esse aqui é o quadrado, que é o domínio de f, quadrado em R2, quadrado fechado, né, em R2. E daí, essa linha aqui, ó, quando eu fixo o zero na segunda entrada, que é em y, e deixo variar a segunda entrada, melhor, se eu fixo a segunda entrada e deixo variar a primeira entrada em x, o que eu tenho é esse segmento de reta, né, que é um intervalo nos reais, né, que vai me levar exatamente aqui na minha função f. Quando eu fixo 1 aqui em cima, e daí eu faço o x variar, tem esse intervalo em vermelho que vai ser elevado aqui na minha função f'. E essas funções intermediárias, esses intervalos intermediários aqui, né, paralelos ao intervalo de preto, nesses intervalos verdes, eles vão levar nesses caminhos aqui. Então a gente está fazendo deformações, por isso homotopia, né, a gente está fazendo deformação de uma função f numa função f'. Então isso que seria uma homotopia de caminhos. Tá? Então a gente pode dar um nome para cada uma dessas funções aqui em verde, né? Esses caminhos em verde, que seria o f de t0. Fixado o t0, você fixou um t0 aqui. Você fixou um t0 aqui, por exemplo. Você tem esse intervalo, esse segmento de reta, que vai ser levado aqui numa dessas curvas verdes aqui, tá bom? Então é isso, a gente chama então f0, isso aqui vai ser uma f, que a gente denota por ft0 definida nesse intervalo aqui, que no fundo é um intervalo de 0 a 1, né? Então, isso aqui é uma função que é um caminho, né? Tá ligando o ponto x0 até o ponto x1, também é um caminho. Beleza? Essa aqui é a observação. Lema, as relações acima definidas, que são a homotopia, dada por esse símbolo, e a homotopia de caminhos, dada por esse símbolo, são relações de equivalência. Então, relações de equivalência, e agora você pode pensar então no conjunto de funções contínuas, né? No conjunto de funções contínuas de um espaço topológico até outro, você toma a homotopia, é uma relação de equivalência nesse conjunto, tá bom? E a homotopia de caminhos, pensando em todos os caminhos definidos em x, tá? Isso aqui, a homotopia de caminhos, dá uma relação de equivalência nesse conjunto. Deixo como exercício aqui a demonstração de que essas duas relações de fato são relações de equivalência, mas você também tem isso resolvido lá no Mancris. Tá? Exemplo, sejam f e g dois caminhos de x para R2, então veja, se a gente definir essa função da forma que eu estou definindo, ó, f de xt igual a 1 menos t f de x mais t vezes g de x, eu vejo, quem que é o domínio dessa função? O domínio dessa função é exatamente x cartesiano i. Essa é a minha função f. Então ela vai pegar o par xt e vai levar aqui
está em x, né? Vai levar em 1 menos t f de x mais t g de x. Agora aqui não é x, aqui é R2 nesse exemplo. Em particular aqui é R2. Então, veja, isso aqui é exatamente uma função que tem as características de homotopia. Então, dado duas funções f e g, duas funções contínuas, dois caminhos, né? Aqui eu acho que eu preciso até escrever melhor isso aqui. Eu não gosto de escrever caminhos de x para R2. Dois caminhos definidos. Definidos de x para R2. Então, isso aqui dá uma homotopia entre esses dois caminhos. Tá? Então, veja, qual que é a característica dessa homotopia? A questão aqui é que você está tomando elementos, dois pontos em R2, toda vez que você fixar, se eu fixar o x aqui, o que eu vou ter é que, fazendo t variar, eu estou ligando o f de x com g de x. Fixou o x, eu ligo o f de x com g de x com um segmento de reta, né? Então é esse desenho aqui, ó. Você pega aqui, tá o f de x, aqui o g de x. Então, essa expressão aqui da minha função f vai me dar exatamente a ligação aqui entre esses dois pontos, tá? Agora, se eu fixar o x, se eu fixar aqui o t, se eu colocar um t0, o que eu vou ter aqui vai ser uma curva entre elas, tá? Por isso, isso aqui dá uma homotopia. Então, atrapalhei meu desenho. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Então, vejam, agora o que é interessante notar aqui, que FG, dois caminhos de x para R2, mas perceba que aqui faz sentido, né, pegar essa função aqui, eu estou definindo ela exatamente aqui em R2, porque dá essa ideia de linha reta. Eu posso falar de linha reta porque esse aqui é um lugar geométrico dentro de R2, né? Então esse aqui é um segmento de reta, tá bom? Mas eu poderia colocar simplesmente, no lugar de R2, colocar um espaço topológico y qualquer, tá bom? Que isso aqui também me daria, isso aqui vai ser uma função contínua que vai ligar para cada x fixo, vai ligar o f de x com g de x, ou seja, isso aqui me daria de fato uma homotopia, tá? E outra coisa, aqui eu estou usando R2, mas poderia ser qualquer Rn, poderia ser Rn para qualquer n, né? Isso aqui pode ser qualquer Rn, tá bom? Rn para qualquer n, que mesmo assim você teria um segmento de reta dentro de Rn, tá? E a gente vai usar isso mais abaixo. Então, essa homotopia que foi construída, ela é chamada de homotopia linear, tá bom, gente? Deixa eu construir as setinhas aqui para ficar do jeito que estava antes. Então, vamos para outra definição. Um subespaço A de Rn é chamado de convexo se dados dois pontos x0 e x1 de A, existir uma função contínua f de I em A tal que f de t é igual a 1 menos t x0 mais t x1, que é o segmento de reta com extremidades de x0 até x1. Então, olha, gente, perceba que essa homotopia que eu defini aqui em cima, se eu fixar o x0, né, eu vou ter esses segmentos aqui, né? Em R2, estou no plano, vou ter segmentos assim. E esses segmentos, com o x aqui fixado, né, tipo um x0, fixando a primeira entrada, o que eu vou ter é uma função exatamente como essa que foi construída aqui, porque você vai ter só uma variável no fundo, né? Se eu fixado um x aqui, né? Então isso aqui vai ser o meu f de x0, que vai dar um ponto lá na minha imagem, lá em R2, e aqui vai dar um outro ponto em R2, e o que eu estou fazendo é ligando esses dois pontos. À medida que o t varia,
eu saio de um ponto e aproximo do outro. Teve variante de 0 até 1, né? Então ele sai desse ponto, f de x, e vai até o g de x. Então é exatamente isso aqui, ó. Isso aqui é uma função contínua. E o que significa então esse ser convexo? Você pega em Rn, eu vou fazer em R2. Eu suponho que você tem aqui um subespaço de R2. Então por que esse espaço de R2 ele não é um subespaço convexo? Porque se eu pegar um ponto aqui e outro ponto aqui, se eu construir uma função como essa, que liga os dois através de um segmento, eu teria exatamente esse lugar geométrico aqui. Mas esse lugar geométrico ele não está completamente contido em A. Então, por isso, o A não é convexo. Ao passo que se você tiver uma figura diferente dessa, um subespaço em R2 diferente desse, como esse aqui, por exemplo. Não sei se ficou muito bom, né? Vou colocar uma circunferência que não tem erro. Um círculo. E daí você pega um ponto aqui, outro ponto aqui. E você tem, então, um segmento que liga os dois que está completamente contido no conjunto. Assim como a gente estuda convexidade lá em geometria plana, né? Quando você fala que um polígono é convexo, então essa é a mesma ideia. Aqui você pode tiver um quadrado também, né? Um retângulo. Aí em R2 você pega dois pontos, você sempre consegue conectar através de um segmento de reta, né? Então é isso que significa ser convexo. Então, olha o resultado que nós temos em seguida. Lema: seja A um subespaço convexo de Rn e Fg funções contínuas definidas de x em A, então F é homotópico a G. Por quê? Porque eu consigo construir. Se for um subespaço convexo, se A for um subespaço convexo, eu consigo construir esse tipo de homotopia aqui, que é chamada de homotopia linear. Tá? Porque dados dois pontos, toda vez que eu fixar o x aqui, eu consigo, então, uma linha, um segmento de reta que liga o f de x com o g de x. Tá bom? Então é por isso exatamente que esse lema é verdadeiro. Sendo subespaço convexo, quaisquer duas funções definidas dentro desse A, né, isso que é importante, você tem lá o conjunto A, então as duas funções têm que estar definidas lá dentro. Tá? Você tem uma função aqui, outra função aqui. Então essas funções são homotópicas, sendo A convexo, porque você consegue conectar através de segmentos de retas todos os pontos dessas funções, tá? Via uma homotopia linear, que é essa que nós definimos aqui em cima. Então esse é o nosso primeiro lema. A partir de agora, vamos definir então o que seria o produto entre dois caminhos definidos num espaço topológico X. Então, se F é um caminho em X, x0 e x1 elementos de X, e G é um caminho de x1 até x2, o produto entre FG, denotado por F estrela ou F asterisco G, é o caminho. Então a gente define assim, tá, gente? É um novo caminho que eu estou definindo a partir de dois caminhos dados, que é um caminho H de S igual a F de 2S, quando S varia de 0 até meio, e G 2S menos 1, toda vez que o S está variando de meio até 1. Percebam que a função f, por ser um caminho, é uma função contínua. A função contínua que está definida do espaço do intervalo fechado 0, 1 até x. Essa é a minha f. A g, também a mesma coisa, até x. E além disso, ó, h de s, o s vai estar variando entre 0 e 1 aqui também. H também está variando, ó, entre 0 e 1. Só que eu estou separando entre dois pedaços. Vou fazer assim. H está variando aqui, né? Isso aqui dá exatamente o intervalo entre 0 e 1. Então, o que vai acontecer? Ó, quando o S for 0, por exemplo, em H, o que você vai ter é que aqui você vai ter o F de 0. À medida que, se o S for
meio, por exemplo, aí você vai ter o f de 1. E o f está, de fato, definido em 1. Olhando para o g agora, quando o s for meio, então você vai ter 2 vezes meio, que é 1 menos 1, 0. Então, o g está definido no 0. Quando o s for igual a 1, você vai ter 2 menos 1, que é 1. G de 1 também está definido aqui nesse intervalo. Então, quer dizer, eu estou mostrando que essa função h aqui está muito bem definida, e não só isso. Ela é definida no intervalo entre 0 e 1. Ela depende de duas funções f e g que são contínuas, também no intervalo 0, 1. E veja, existe uma colagem no ponto s igual a meio. Eu faço uma colagem. Por quê? Porque quando eu tiver no s igual a meio, a minha função h de meio vai ser f de 1, tá? Mas f de 1 é o x1. E o meio, por outro lado, aqui embaixo, ó, meio vai ser o g de 0. Mas o g de 0 também é o x1, porque g está definida de x1 até x2. Então, você, aqui nessa função h, o que a gente está fazendo é a colagem dessas duas funções. Tá? Então, pelo lema de colagem, você tem duas funções contínuas que, que coincidem na imagem, né? Coincidem na imagem, essas duas aqui. Então, você tem uma colagem e a função obtida vai ser uma função contínua também. Está bem definida, é uma função contínua. A ideia é essa aqui, ó, f de x0 até x1, g de x1 até x0, tá vendo? Tem uma colagem. Então, a função h, que a gente denota por f asterisco g, ou f estrela g, é exatamente essa curva aqui, esse caminho, né, de x0 até x2, perceberam? Então, o que a gente está fazendo é montando um caminho de x0 até x2. Então além da função de f estrela g nos dá um novo caminho que liga x0 até x2, isso aqui está bem definido. Se eu pensar agora nas classes, né, já que f e g são funções contínuas, e a gente pode criar dentro do espaço dessas funções contínuas classes de equivalência, dada pela relação de equivalência homotopia. Então você pode pensar que você pode pensar em f como uma classe de equivalência, ou seja, todas as funções que são homotópicas a f, e g como todas as funções que são a classe de equivalência dada por todas as funções que são homotópicas a g. Nesse caso, você pode definir ainda, né? Aqui tem um detalhe que eu quero que... Aqui eu estou falando de homotopia por caminhos, tá? Isso aqui vai valer quando eu usar a relação de equivalência homotopia por caminhos. Então, quando for homotopia por caminhos, e eu tiver f, então, a classe de equivalência de todas as funções que são homotópicas por caminhos a f, e g, a classe de g, a classe de todas as funções que são homotópicas por caminho a g, e ainda, se f e g forem tais que tem o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, essa tem o mesmo ponto, o ponto final dessa é o ponto inicial dessa, na verdade. Deixa eu ver se é isso que eu quero mesmo. Isso. Se o ponto final dessa for igual ao ponto inicial dessa, então eu posso definir agora o produto entre as duas classes. Tá? O que vai acontecer então é que o produto da classe de f com a classe de g vai ser igual à classe do produto de f e g. Então, fazendo um esquema, o que nós temos é aqui, ó, nós conseguimos construir, para mostrar que isso é verdade, nós conseguimos construir uma homotopia. Primeiro, se aqui eu estou falando da classe de funções que são homotópicas de caminho a f, então quer dizer que existe uma homotopia f-zona, né, que vai ligar, por exemplo, que vai deformar f em f', tá vendo? Aqui, ó, então do jeito que a gente definiu homotopia de caminhos, eu tenho aqui f e f', são duas funções que são homotópicas por caminho. Então quer dizer que existe essa função f, né, contínua, que vai deformar uma na outra. Então, e se g
né? Eu estou aqui agora olhando para a classe de G, classe de funções que são homotópicas de caminho a G. Então, eu pego G', que é uma outra função aqui, por exemplo, que é homotópica a G, né? E eu tenho uma homotopia, que é uma função contínua G, que sai do quadrado também e leva aqui, conforme nós construímos. Tá? Só que eu consigo criar uma outra função, tá vendo? Daqui para cá, que vai fazer o quê? Ela vai pegar... Agora eu vou olhar para o seguinte, para os seguintes vou olhar pra, esse aqui vai ser essa seguinte homotopia. Ela vai pegar F estrela com G, que dá esse caminho preto unido com o vermelho, e vai construir uma homotopia, essa função que nós estamos criando, entre F estrela G com F' estrela G'. Tá? Então, essa construção, esse esquema, é para mostrar que nós temos exatamente que o produto de F, da classe de F com a classe de G, dá exatamente a classe do produto. Tá? É assim que a gente constrói essa homotopia. Tá bom? E ela pode ser explicitamente apresentada da seguinte maneira: H de ST vai ser AF de 2ST para S pertencente a 0,6, a mesma ideia que a gente viu lá em cima, né? E aqui G de 2S menos 1T para S de meio até 1. Então é isso, a gente está pegando aqui agora, né? Dividindo o quadrado em dois pedaços, tá bom? Mas aqui continua sendo I cartesiano I, e traz essa função agora, e traz esse domínio para cá via as funções FG, as homotopias, né, que nós já definimos. Então é assim que a gente mostra essa homotopia. Então você tem F produto com G, ela vai ser homotópica a F' produto com G'. Agora, se eu considerar o conjunto de caminhos definidos em X, eu posso construir ainda os seguintes elementos. Eu vou chamar de EX, que é exatamente o caminho definido de I até X, tal que EX de T é igual a X, e vou construir outra função, outro caminho, que é o F barra de I até X, tal que F barra de T é igual ao F de 1 menos T. Então, essa primeira, perceba o que a gente está fazendo. Você faz o T variar, mas a imagem vai ser sempre o mesmo elemento. Aqui eu estou fixando um X. Tá? Então, fixo um X e construo essa função aqui. O que essa função é? Então, é uma função constante. Né? Faço I variar, mas está indo sempre na mesma imagem que é o X. E a função F barra, no fundo, o que você está fazendo é invertendo o sentido do caminho. Então, se o caminho está indo de x0 para x1 na função f, se essa aqui é a função f, a f barra vai fazer o contrário. A f barra vai voltar, né? É de x1 até f de x, mas seguindo por todos os mesmos pontos, né, na imagem. Então, se você pensar em caminho como esse desenho aqui, no espaço topológico, então o f barra vai ser o caminho contrário, vai ser esse desenho contrário aqui no sentido contrário. Tá? F num sentido e f barra no outro sentido. Essa função f barra ela é chamada de função reversa, tá bom? Então veja, construindo agora esses dois caminhos, que é o EX e o f barra, veja o que a gente pode fazer. Ó. O que vai acontecer? Se você pega uma função f, um caminho f, definido em x, e você faz o produto, assim como nós definimos acima, com o EX1, onde o x1 é o f definido no ponto 1, aqui, né, que é o x1, tá? Então, olha só, essa aqui é a função constante, tá? Fixado o x1, ou seja, para qualquer t, aqui, ó, qualquer t em i,
Ex1 de t vai ser o x1. Tá? Se eu fizer o produto dessas duas, então o que eu tenho é a própria f. Né? Então, no fundo, eu estou fazendo o produto, eu estou ligando f vai de x0 até x1, x0, x1. E aí, o e de x1 é a função constante, então não sai do lugar. Né? Então, no fundo, o que você tem é a própria f. E eu posso pensar o contrário. Né? Posso pensar assim, ó. Se eu pegar agora e fazer de x0 até x1, o caminho f é esse, que vai de x0 até 1. Mas se eu fizer o produto antes, fizer o produto de x0, fazer o produto pela esquerda, né? x0 com f, então eu estou tomando o caminho de x0 até x0, né? Que é a função constante aqui, né? E depois ligando, em seguida ligando até o x1. Então isso aqui é a própria função f. Então veja, o que a gente está fazendo aqui é querendo, né, é tentando dar uma estrutura de grupo para a função, para o conjunto de caminhos definidos de i em x. É isso que a gente está tentando fazer. Além disso, se eu olhar agora para a minha função f barra, assim como nós definimos, o que vai acontecer quando eu faço o produto entre f e f barra é que eu vou obter, se eu fizer o produto nessa ordem, f estrela f barra, eu vou ter o x0. Por quê? O f está definido de x0 até x1. x0 até x1. E daí, se eu tomo a minha função f, o que eu vou fazer é sair do x0 e ir até o x1. Mas o f barra, ele é definido como sendo a função f, mas no outro sentido. Então, eu volto para cá. Então, o que eu fiz é sair do x0 e voltei para cá. Então, no fundo, quando eu olho para a composição não, né, o produto entre essas duas funções, no fundo o que eu tenho é simplesmente o x0, tá bom? Que é a função constante, tá bom? Da mesma forma, eu posso pensar de pegar f então de x0 até x1 e fazer primeiro, então, a minha função f barra, o que ela vai fazer? Ela sai do x1 e vem para cá, e depois eu pego a minha função f, se eu produtar com f, eu estou saindo de x1, vindo para o x0, em seguida saindo do x0 e vindo para o x1. Então, no fundo, o que eu estou fazendo é permanecendo aqui no x1. Então, isso aqui vai ser exatamente o e de x1, que é a função constante em x1. Continuando. Agora, tomando C como sendo o conjunto das classes de homotopia de caminhos definidos em X, onde X é um espaço topológico, então, existe um teorema lá no Mux, que é o teorema 51.2, que eu não vou demonstrar porque é muito longo e também não há tanta necessidade, a demonstração não é tão complexa, mas é cheio de técnicas, você tem que construir várias funções. A gente não precisa disso agora, no final do curso. O mais importante aqui, ó, desse teorema é só você entender qual que é a utilidade dele, tá bom? Nesse conjunto que eu estou chamando de C entre colchetes, então C inicialmente é o conjunto de todas as funções dos caminhos, né, definidos em X. Agora, o C entre colchetes eu estou querendo as classes desses caminhos. Agora eu quero as classes de homotopia de caminhos definidos em X. Então, esse conjunto é homotopia de caminhos, tá? Classes de homotopia de caminhos. Então, esse conjunto, eu consigo dar uma estrutura para ele que é parecida com uma estrutura de grupo, tá? Usando exatamente esses elementos que nós definimos acima, que é o EX e o F barra. Como que a gente mostra, então, que você tem uma estrutura, que esse conjunto tem uma estrutura parecida com a de um grupo. Então, esse teorema diz o seguinte, que vale a associatividade, tomando cada elemento desse conjunto, e usando a operação produto, que é a operação estrela. Então, eu consigo mostrar a associatividade, ou seja, que é pegando os elementos classe de F, classe de G e classe de H, e fazendo o produto entre os dois. Eu posso simplesmente fazer primeiro o produto entre F e H, e em seguida fazer o produto com F. O resultado desse produto com F vai ser a mesma coisa que fazer o produto de F com G primeiro e depois fazer o produto com H, com a classe de H.
Então, é claro, né, aqui eu tenho que ter esse produto aqui tem que fazer sentido, né? Esse que é o detalhe. Por que não é grupo? Por que eu não posso chamar de grupo? Porque esses caminhos, eu falei quaisquer, mas não é quaisquer, porque esses caminhos, para valer o produto, o fim desse caminho, o ponto final desse caminho tem que coincidir com o ponto inicial desse caminho. Do caminho F, o ponto final de F tem que coincidir com o ponto inicial de G, o ponto final de G tem que coincidir com o ponto inicial de H para isso fazer sentido. Então, por isso que não é grupo, na verdade. Você não pode pegar quaisquer 3 elementos, você tem que pegar elementos tal que esse produto aqui faça sentido, tá bom? Mas se fazendo sentido o produto, vale a associatividade. Tá vendo por que não é grupo, né? Tô tentando mostrar para vocês porque isso não é exatamente um grupo. Além disso, né, existem as identidades. Então você pega f de x e produta com esse cara lá dentro. Esse cara vai ser um elemento também daquele conjunto. Então, esse produto vai ser exatamente a classe de f. Então, a classe de f fazendo o produto com a classe do E de x1, onde x1 é o ponto final de f. Então, isso aqui não é um E único, não é uma identidade única para todos os elementos do conjunto. É uma identidade que vale para o F, e é uma identidade à direita ainda, né? Você tem outra identidade à esquerda que é o E de x0. Então, tá aí, vocês já estão percebendo as diferenças entre esse conjunto com essa estrutura e um grupo. Então, isso aqui vai valer, ó, a classe de F feito o produto com a classe de E de x1 vai ser a classe de F, e a classe de E de x0, produto com a classe de F vai ser também a classe de F. E ainda a existência do inverso, né? O inverso, vou colocar aqui. Se eu pegar a classe de F e produtar com a classe do F barra, assim como nós definimos acima, quem é o F barra, né? Se F está definida de X, se a F vai ser um caminho que liga x0 até x1, F barra liga x1 até x0, né? Passando pelos mesmos pontos da imagem. Então, isso aqui vai ser exatamente a identidade, assim como nós fizemos lá em cima, né? Então, vale para a classe. A gente fez para F, produtado com F barra, dá o x0. F barra, produtado com F, dá o x1. Então, isso aqui também vai valer nesse conjunto, tá? Nas classes. Tá bom? Conjunto de classes de funções. Com essas propriedades, então, dado que nós temos essa propriedade de associatividade, existência dessas identidades à direita e à esquerda, e a existência desse inverso, então a gente tem que esse conjunto das classes de caminhos definidos em X, espaço topológico, é o que a gente chama de grupoide. Tá bom? Não é um grupo, é um grupoide. Tá bom? Então isso não dá um grupo. Deixa eu só deixar destacado em vermelho aqui. E a função f, observação, que a função f barra acima é chamada de função reversa. Então, esses conceitos, gente, o último comentário era só o que eu queria dizer. É que esses conceitos são fundamentais, vou ter que mudar a palavra para não ficar estranha a frase, mas esses conceitos são essenciais para a gente definir o grupo fundamental. Agora, grupo fundamental vai ser de fato um grupo. Aqui eu não tenho um grupo, aqui eu tenho um grupoide, né? Mas quando é que eu vou ter um grupo? Você pode pensar em todas as funções, em todos os caminhos que tem o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final. Então, você pensa num caminho que sai do x0, dá uma volta e vem para o x0. Tá? Nesse caso, né, quando você olha para um outro caminho que é homotópico a esse, também vai sair de x0 e vir para x0. Tá bom? Quando isso acontece, quando a gente trabalha com esse tipo de caminho dentro de X, a gente consegue, então, só com esses caminhos, formar um grupo. Tá? Se você fixar um x0, e esse grupo é chamado de grupo fundamental. Então, essa operação vai aparecer lá. Então, vai aparecer o conceito de homotopia, que seria essa deformação entre caminhos, né? Por exemplo, se você tiver num espaço, o que vai acontecer lá, se você tiver num espaço X, que é um espaço que não tem nenhuma singularidade e que seja conexo, o que vai acontecer é que você fixar um ponto x0, né?
Você pega esse caminho aqui, por exemplo, ele é homotópico no fundo ao próprio ponto, né? Homotópico ao ponto, tá? Quando isso acontecer, como todos os caminhos possíveis de se formarem saindo de um ponto fixo e vindo para o mesmo ponto fixo, quando isso acontece, é o que a gente chama de grupo trivial, tá bom? Porque o único elemento de fato que você tem é exatamente na classe, é a própria classe da função x0, né? Tá? Que é a função constante, tá bom? O caminho constante aqui. Então é isso que acontece. Então, assim, vocês vão estudar isso mais a fundo quando entender melhor, quando vocês lerem lá o capítulo de grupo fundamental, que é o que eu espero que vocês façam, já que não deu tempo da gente fazer juntos, tá? Então é isso. Espero que esse vídeo seja válido para vocês, pelo menos terminarem de fazer o trabalho que vocês devem entregar.